Bom, pessoal, então estamos gravando aqui a segunda parte da nossa aula, né? O segundo bloco da aula do dia 10 de abril. Estamos falando sobre estoque. Nós tínhamos parado antes do intervalo no conceito de valor justo. Então vamos continuar aqui nos conceitos. Estamos aqui, tá? Então a gente tinha falado aqui valor realizável, a gente falou de valor justo, tá? Então acho que esses conceitos ficaram tranquilos, a gente vai voltar neles mais para frente, principalmente no valor realizável. Ó, aí ele fala aqui, ó, os estoques objeto desse pronunciamento devem ser mensurados pelo valor do custo. Ó, olha aqui, pessoal, isto aqui que a gente está vendo aqui é fundamental. Opa, meu Deus, ó, isto aqui estou circulando, estou fazendo esse quadrado aqui, porque isso aqui é muito importante, mas está muito feio, né? Então vou fazer só aqui aqui, ó. Isso aqui é muito importante, é fundamental. Os estoques objeto desse pronunciamento devem ser mensurados pelo custo, então custo de aquisição ou valor realizável líquido, dos dois, o menor. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Quando você adquire o estoque, você vai registrar ele pelo custo, que na sequência a gente vai ver o conceito de custo de aquisição do estoque. E no momento do fechamento do seu balanço, você vai ter que apurar o custo, que já está lá na sua contabilidade, e o valor realizável líquido. Tem que ver. Isso aqui, pessoal, é uma espécie de impairment, tá? É uma espécie, não é exatamente um impairment, mas é uma espécie de. Por quê? Porque o impairment a gente apura o valor em uso e o valor realizável líquido. Aqui a gente apura somente o valor realizável líquido, tá? Deixa eu só ver se todos os nomes estão aqui na minha lista aqui, para ter certeza, né? Se eu não esqueci de ninguém. Então, o Fabiano está ali, minha querida Márcia, o Eduardo, o Regilson, a Patrícia, que ela deve entrar aí daqui a pouco, que ela estava, a Darlene, que daqui a pouco deve voltar também, o Alex, a Lilian, a Janaína. Esqueci de alguém? Não, acho que é isso, né? Muito bem. Então, voltando lá. Então, a gente tem assim, pessoal. Quando a gente fala aqui do estoque, então, no momento inicial, a gente faz o registro pelo custo. Uma vez feito isso, a gente precisa, no fechamento, apurar o valor realizável líquido e o que vai constar no balanço é dos dois o menor, tá? Então, esse é um ponto importante. Pergunto a vocês sabiam disso, pessoal? Isso aqui é um ponto muito importante que a gente tem aqui no CPC 16. Muita gente, antigamente, a gente tinha, já existia isso aí, tá? A gente tinha lá o conceito antes era assim, custo ou mercado, dos dois o menor. A gente costumava falar isso, tá? Antes daí da lei 11.638, antes do CPC 16 do estoque, mas agora a gente fala custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor, tá? Não é exatamente o valor de mercado, mas é o valor realizável líquido. Vocês sabiam disso, pessoal? Sabem como tem que aplicar isso aí? Não. Bom, você vai ter que aplicar da seguinte maneira. Chegou lá no final do seu período contábil, então o cliente vai mandar para você uma lista de estoque que ele tem. Tá? E essa lista de estoque provavelmente vai ter lá o valor do custo de aquisição desses bens. E aí você precisaria fazer com que o cliente desse para você e falasse assim, ó, tá, qual é o preço de venda hoje desses produtos? Então você teria que ter uma coluna com custo, uma coluna com preço. E ali perguntar, quanto você paga de comissão? Daqui, qual você tem custo de entrega, despesa de entrega, você tem algum custo de montagem, algum custo, enfim, relacionar esses custos e apurar o valor realizável líquido e comparar com o valor contábil. Se o valor contábil for inferior ao valor realizável, você não precisa fazer nada. Se o valor contábil for superior ao valor realizável, então você precisa reconhecer uma perda, tá? O Eduardo está falando, então matéria-prima importada tem a variação. Depende. Explica melhor isso aí, para a gente entender o que você está falando. Depende, Edu. Tá? Como é que é essa variação? Você está falando variação cambial por ser importada, não é isso? O professor, quando a gente compra lá a matéria-prima, tem a variação cambial. A gente fecha por um valor,
Aí depois, quando a mercadoria chega aqui, que vai fechar o câmbio lá, algumas despesas lá, alguns custos, a gente tem que fazer complemento. Tá bom. Deixa eu te perguntar, pessoal, nessa linha aí do que o Eduardo está falando. Existe variação cambial no estoque? O que vocês acham? Na verdade, o que o Eduardo está comentando, eu estou perguntando para vocês. Existe variação cambial no estoque? Alguém poderia responder ou chutar? Professor, quando eu lanço o complemento, que seria a variação, eu lanço no estoque. Você está fazendo isso? Estou fazendo isso. Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte, se vocês, uma parte aí, a Marta está falando, professor, em um mercado é difícil fazer essa diferença de estoque. Só corrigindo aqui, professor. Se for dentro do mês, se o processo chegar dentro do mês, a gente joga para custo. Se for o processo chegar no mês subsequente, é despesa. Então, vamos lá. Tem dois procedimentos, tem um detalhe aí. Então, o que a Márcia está falando, eu concordo, Márcia. Em um mercado é difícil fazer essa diferença de estoque. Na prática, Márcia, é assim, essas empresas, elas deveriam ter isso, tá? Elas deveriam ter. O problema é que as empresas não têm. E aí, nós, como contadores, por exemplo, você como está prestando serviço no escritório, fica difícil a gente apurar. Então, nesse caso, o que eu sugiro, vamos supor, como você fala, um mercado que tem milhares de produtos, tem muitos produtos, como eu disse, se você pega um Extra da vida, um Pão de Açúcar, esses caras têm isso aí, eles sabem, eles têm planilhas, eles têm controles para isso. Quando você pega uma empresa média e pequena média, o cara não vai saber. Então, o que você deveria fazer? Qual o procedimento a ser adotado? Você vai registrar pelo custo de aquisição, ok? E o valor que você vai manter no seu balanço seria o custo de aquisição. Mas na nota explicativa você divulga que não foi feita a apuração do valor realizável líquido por não ter meios, como que a gente diz, confiáveis de mensuração. E qualquer mensuração ela poderia ser duvidosa e aí poderia distorcer o valor do estoque. Vai falar, o mercado de barro, estou para pegar a contabilidade deles para fazer. Então, nesse caso, você teria que fazer. Não sei se você vai fazer a nota explicativa, mas se fizer, deveria fazer, tá? Mas se você fizer, coloca que no estoque você mantém somente pelo valor de custo, porque não tem condições de fazer ou de apurar o valor realizável líquido de forma confiável. Tá? Então, não é que você não está atendendo a norma, é que a gente chama de aplicação impraticável. Você não consegue aplicar esse procedimento, tá? Mas para frente, se você pegar aí no fechamento, você me fala, eu te dou as dicas mais detalhadas, né? Muito bem. Gente, variação cambial no estoque só existe... Vamos lá, o Edu, eu lembro, o Alex, acho que a Daiane, a Patrícia, eu não sei se a Janaína fez ou se ela pelo menos viu o vídeo lá, se eu não me engano, acho que a Lilian também. A gente teve, pessoal, a aula lá no finalzinho, acho que foi no final, ou no comecinho do semestre agora, ou foi no final, né? Foi no começo, acho que no mês de janeiro, naquelas aulas adicionais que a gente teve, a gente falou da conversão de balanços, não falamos? O CPC 02, né? Conversão de balanço em moeda estrangeira? Muito bem. Então, ali fica claro para a gente, viu, Edu, que só pode fazer a variação, a gente só tem variação cambial de itens monetários. Itens não monetários não tem variação cambial, tá? Gente, itens monetários tem variação cambial. Itens não monetários não tem variação cambial. Aí eu pergunto, o estoque é um item monetário ou não monetário? O que vocês acham? Ninguém? Acho que é não monetário, né? Não é moeda. Com medo de chutar, né? Fala, Alex. É monetário? Não. Não monetário. Vou mandar um Rivelino aqui para mim, é não monetário. Isso, não monetário. Vou na do Alex também, vou chutar. Professor, agora que você já falou que está certo, eu também vou no monetário. Calma. Eu não disse nada ainda. Depende. Vamos lá. Fala, Regilson. Você tinha falado o quê? Eu acho que é não monetário também. Não monetário. Então, o estoque é um item não monetário. Perfeito. Né? É isso aí. Estoque é um item não monetário. Professor, deixa eu ver se eu falei direito. O que acontece? Eu fecho o
Vem o processo, eu lanço. Depois eu pego o fechamento do processo. Aí vamos por lá, o frete que era R$1.000, quando chega aqui o dólar oscilou lá, ficou por 1.050. Eu vou lá e debito o estoque. Então, aí eu coloco lá, custo de frete, não sei o que, tal, no estoque. Não, tudo bem, mas a gente pode pensar assim, vamos por partes. Então, bom, vamos por partes, Edu, vou chegar nesse ponto que você está falando. Então, a primeira pergunta foi, estoque é item monetário ou não monetário? Vocês já responderam, é um item não monetário, ou seja, monetários são aqueles itens que nós vamos pagar ou receber em dinheiro, né? Ou seja, o próximo passo é a realização financeira dele. O estoque, para que eu transforme ele em dinheiro, eu primeiro preciso vender. Eu preciso vender para transformar ou em dinheiro ou para transformar em contas a receber. Então, o estoque é um item não monetário. Muito bem. Aí eu pergunto, dentro da conta estoque, agora uma segunda pergunta, tem variação cambial? A resposta é depende. Depende. Vamos lá. Naqueles casos, vou falar dois casos. Caso número 1, eu tenho dois clientes que têm o caso número 1 e o caso número 2, tá? Então eu vivo isso aqui na prática. Caso número 1. O que o cara faz? Ele vai lá, como acho que é o caso do Edu, ele vai lá, faz o pedido para o lá fora. Quando vem a documentação para mim, já vem lá o desembaraço, já vem todos a nota fiscal de entrada, né? Já vem todos os detalhes. E ele vai pagar essa nota dali 6 meses, um pouco mais até. Esse cliente paga até um período um pouco maior. Pergunto, neste caso, ó, eu recebi toda a documentação, a nota de entrada, o desembaraço, tudo. Veio tudo de uma vez, eu contabilizei nesse, por exemplo, mês de abril. Pergunto, e eu vou pagar isso lá na frente. Tem variação cambial nessa operação? Sim ou não? Operação número 1. O que vocês acham? Na primeira, não. Na segunda, tem. Na segunda, falando... tem. Vamos lá. Quem mais falou? A Daiane? Acho que tem. Então, ela tem a variação cambial entre o momento que eu recebi a mercadoria e o momento que eu vou pagar, certo? É isso que vocês estão falando? Isso aí. Beleza. Então, eu reconheço essa variação cambial ou não? Sim. Por que eu reconheço a variação cambial, gente? Porque, vejam só, o que vai ter aí a variação cambial, o que vai ser afetado pela variação cambial, não é o estoque, é o meu fornecedor. Fornecedor é um passivo financeiro. Passivos financeiros é um item monetário, tá? Então, itens monetários, ele tem incidência de variação cambial. Então, eu tenho que apurar a variação cambial. No meu estoque, pessoal, não tem variação cambial. A documentação, quando chegou para mim, o que tem ali eu já registro como custo do estoque. Pode ter diferença entre o adiantamento, Eduardo, e o que vem para você de mercadoria? Sim. Essas diferenças, automaticamente, é custo de estoque. Ô, professor, é isso aí. É na conta de adiantamento de importação que eu lanço a variação. Isso. Exato. Agora, segundo exemplo. Eu tenho um cliente que ele importa, veja, ele paga à vista. Então, ele fecha lá fora a operação com o cliente, com o fornecedor dele, ele paga o fornecedor e quando a mercadoria chega com um valor diferente daquilo que ele pagou. Perceberam a operação? A primeira operação, eu estou dizendo, ó, eu fechei o contrato, tudo, e vou pagar dali um tempo na frente. Tem variação cambial. E essa variação cambial é o quê? Despesa ou receita financeira, tá? Neste segundo exemplo, o meu cliente pagou antes. Ele foi lá para o fornecedor dele lá fora e pagou antes a operação. Ele pagou adiantado para o fornecedor. Primeira pergunta, existe variação cambial nessa operação? Existe. Se tiver diferença de meses, vai existir a variação cambial. Não precisa nem ser de meses, Daiane, pode ser de dias. Nem de meses, exatamente. Sempre oscila, né? Exato. Professor, eu não estou conseguindo entender essa parte que o Eduardo falou, de variação cambial no estoque. Então, é justamente esse exemplo. Se o processo está fechado, é despesa. Então, deixa eu finalizar esse exemplo, Daiane, que você vai entender. Este exemplo que eu estou dando tem variação cambial no estoque. Tá? Ó, então vamos lá. Então, o meu cliente pagou à vista. Vamos supor, ele pagou $100 mil. Vamos supor que o dólar é 1 por 1, ele pagou R$100 mil.
Aí chega a mercadoria aqui no Brasil, tá? A mercadoria chegou no Brasil. Quando a mercadoria chega no Brasil, ela chega por 100 mil dólares, mas o dólar não é mais R$1, o dólar é 1,20. Então, veja que a nota fiscal vai entrar por 120 mil reais. Veja que eu estou falando da data do pagamento que aconteceu antes da chegada da mercadoria. Pergunto, esta diferença é variação cambial? Sim ou não? Ah, entendi. Sim, seria uma variação cambial, mas o produto ele valorizou, no caso, aí vai para o estoque, é isso? Então, exatamente. Esse caso é estoque, tá? Tá. Então, quando você tem uma variação cambial que é posterior, chega a mercadoria e você tem ela no pagamento, é despesa ou receita financeira. Neste caso, há uma variação cambial antes da mercadoria chegar. Por quê? Você fez o pedido, eu fiz um adiantamento. Na hora que você pagou o fornecedor, que eu paguei à vista, eu tenho um adiantamento. E adiantamento é item monetário. Então, o adiantamento tem variação cambial. Quando a mercadoria chega, eu vou ter os custos que o Eduardo falou de frete, seguro, a capatazia lá no porto, o sindicato que tem que pagar lá no porto, a marinha mercante, vou ter todos aqueles custos, tá? Mais a variação cambial entre o pagamento e a chegada da mercadoria. Então, podemos falar o seguinte, tem variação cambial dentro do estoque? Depende. Nos casos em que você paga antes até a chegada da mercadoria, tem variação cambial. Você Professor, então deixa eu ver se eu entendi custo aqui. de aquisição. Oi? Então, quando a mercadoria está em trânsito e houve uma valorização... Desde que você já tenha pago, tá, Alex? Desde que você já tenha desembolsado. Sim. Pagou à vista, mas ela está em trânsito. Vai chegar ainda. Está vindo lá da China. Exatamente. Da China de professor, navio demora 14, 15 dias. Oi? Mas aí valorizou o produto, quando valorizou o produto, mas não chegou no meu estoque ainda. Estou aguardando chegar. E a moeda está subindo. Então, vou reconhecer no meu ativo, porque isso vai compor o meu valor do ativo, então. O meu valor do estoque. Exatamente. Se já tivesse recebido ela, tal, pagando parcelado, ou qualquer outro tipo de transação, aí já é como o senhor falou, receita ou despesa financeira. Exatamente. Ô, professor, e tem também que diferenciar, né, o processo, porque tem, por exemplo, capatazia, que aqui eles fecham em real, então não vai ter. Isso. Na capatazia não tem. Aí tem um lá que chama demurrage, que é uma multa. E isso aí vai para despesa, não compõe um custo. Então, tipo, dentro dessas ainda você tem que ver o que é custo e o que é despesa. Ô, Edu, quem que é esse cara aí, esse capatazia aí? Explica para mim. Capatazia é tipo você movimentar o container dentro do lá no porto. O navio chega, alguém pega o container e coloca em um lugar. Essa movimentação aí chama capatazia. É o capataz. Não tem o capataz lá que tinha nos escravos? O capataz lá, o senhor do mato? É mais ou menos o cara, só que é o cara lá no porto. É o cara que mexe. Que mexe. Fala, deixa eu só ver se eu entendi. No caso quando a gente paga adiantado, a gente, ok, vai lá para o meu adiantamento de importação, né? Só que quando eu vou registrar no meu estoque efetivo, eu vou registrar com documento fiscal. Automaticamente, quando entra a mercadoria do Brasil, a nota já vai vir, ela já vai vir com essa variação cambial embutida, né? Então, mas mais ou menos, ela não necessariamente. Porque o que vai acontecer, você vai ter que apurar, vamos supor, o exemplo que eu dei é assim, você adiantou para o cara lá 100 mil dólares, dólar 1 por 1, você pagou 100 mil reais, está lá como adiantamento, certo? Sim. Uhum. Quando a nota fiscal vem, e ela vai estar por 120 mil reais. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? Você já adiantou para o cara. Então, porque, por exemplo, quando a gente vai lançar a nota do fornecedor, eu debito estoque, a parte do fornecedor. Eu debito estoque e credito fornecedor. Não é isso que a gente faz? Uhum. Então, nesse caso, você vai ter que debitar estoque 120 e vai creditar o quê? Adiantamento 100. Adiantamento de importação. Certo? Adiantamento 100. Então, você vai ter uma diferença aí, nesse caso. É a Braslog que faz, ela manda o processo e a mercadoria está em trânsito ainda, já está tudo registrado. Aí, a menina da importação fala, o processo está finalizado. Aí eu vou ver, conferir os gastos lá, os custos, já está tudo variado. Não, então, mas esse caso, Edu, tudo que está ali, ele vai entrar como custo.
tá? Esse segundo exemplo é como a Daiane falou, assim, a gente pagou antes. Eu mandei o dinheiro para o cidadão antes, né? Acreditei banco, debitei adiantamento lá fornecedor. Quando a mercadoria chega, ela chega num valor superior ou inferior, né? Então, pode ser aí. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que creditar aquela conta de adiantamento e debitar estoque, certo? Só que você vai ter uma diferença aí. E essa diferença entra justamente como variação cambial, né? Então, ela vai compor o custo ou diminuir o custo de aquisição, quando você tem um pagamento antecipado, tá? Tudo bem, gente? Professor, Diga. mas nesse segundo exemplo aí, eu paguei a mercadoria à vista. Esse Tá. meu fornecedor, ele já não poderia emitir a nota fiscal para entrega futura, ou ele só vai emitir a nota fiscal na saída da mercadoria? Não, porque lá fora não tem nota fiscal, lá fora você tem a invoice, que é a nossa nota fiscal Tá. aqui, entendeu? Então, o cara lá fora, pessoal, tem país que você nem é obrigado a emitir nota, nada. Você simplesmente. E a outra, aqui a gente vai emitir nota, tem que entrar no sistema, não é isso? Lá fora não, você faz no Word mesmo a sua nota, o seu invoice e manda. Isso tem valor. Aqui no Brasil isso não funciona. Tanto é que a nota fiscal, vamos falar assim, fiscalmente falando, para você dar entrada, vai ser a nota que você vai emitir quando você fizer o desembaraço lá no porto. Entendeu? Ah, entendi. Né? Então, por isso que você não tem essa nota antes. Entendi. Ô, professor, esse processo, do jeito que a gente está falando, ele não é difícil. Eu pego vários lá e, tipo, já lanço, olho nos lugares certeiros lá e já sei onde é a variação, tudo, beleza. Entra no piloto automático. Mas, cara, acontece umas loucuras no caminho, que é a vida real, né? Outro dia, os caras compraram 10 containers de matéria-prima e esqueceram 2 lá na China. Então. A nota veio com 10 containers, chegou aqui, era 2, o cara fez uma outra invoice complementar. Mano, uma doideira. Até hoje eu não sei como zerar aquilo. Você teria a questão aí, talvez, de adiantamento, enfim, teria que pensar um pouco na operação. Essas coisas, infelizmente, acontecem. É complicado, realmente, né? Paga tudo, né? Capatazia, tem lavagem de container, tem tudo. O cara esquecer container é complicado, não viu? Eu falei isso aí, meu. O cara esqueceu 2 containers, meu. Pois é. É complicado isso aí. Bem complicado. Agora, ficou claro, pessoal, essa situação aí? Eu vou jogar mais uma complicação aí no meio. Então, por isso que eu pergunto, até agora, tá tranquilo aí? Não. Vamos colocar mais um dificultador aí. Agora é o seguinte, pessoal, isso também depende um pouco vamos falar assim, a gente poderia pensar também na questão do incotermo que a gente tem nessas operações, né? Porque em que momento eu reconheço aquilo como estoque? Certo? Em que momento eu reconheço como estoque? A gente tem vários incotermos, né? Vocês sabem o que é incotermos, pessoal? Ô, professor, tá valendo isso esses dias. É o CIF, né? O FOB. A gente chama são cláusulas contratuais de negociação, né? Comerciais. Então, a gente tem uns 30, tá, pessoal? Tem uns 30 incotermos. A gente aprende na faculdade normalmente só o CIF e o FOB, né? Mas a gente tem vários. E outra, a gente precisa levar em consideração a essência sobre a forma nesses casos. Vamos supor que a transferência do risco e benefício acontece para nós, vamos supor que eu sou o comprador, então vai entrar no meu estoque. Tá? A gente vai usar esse mesmo exemplo quando a gente estiver falando da receita, porque eu estou falando na outra ponta. Então, eu comprei uma mercadoria. Essa mercadoria, eu uso um incotermo que é CIF. Tá? CIF. Então, quando que eu passo a ter a responsabilidade? Quando a mercadoria desembarca aqui no país, tá certo? Quando ela chegou aqui, então aí eu passo a ter a responsabilidade. Então eu vou reconhecer o estoque quando ela chegar aqui, porque aí o vendedor ele assume, é CIF porque ele assume o custo, o frete e o seguro, né? Cost, Freight and Insurance, né? CIF. Aí tem o FOB. O FOB é Free On Board. Na hora que ele coloca a mercadoria lá no navio, lá na China, eu já tenho o estoque. Tá? Então vamos supor que eu pago o fornecedor e ele coloca no mesmo dia. Basicamente eu não vou ter variação cambial no estoque, a minha variação cambial vai ser no meu fornecedor, né? Se for, dependendo do caso aí.
né? Por isso que a gente precisa pensar. Aí nem seria variação cambial, seria custo de aquisição. A gente também tem que pensar o momento que o estoque ele vai ser, porque tem determinadas situações que, por exemplo, eu assumo o estoque a partir do momento em que sai da fábrica do cara, não é nem no porto. Saiu do portão da fábrica lá, eu já tenho a responsabilidade. Eu que tenho que pagar o frete, então veja que ali o meu custo já se inicia quando sai da fábrica. Então a gente também precisa tomar cuidado com esses itens para reconhecer essas diferenças aí. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aí? Tá? Então, esses itens aqui são bem importantes, tá? E aí a gente entra, então, no custo, que basicamente é o que nós estamos falando, tá? Ó, quando a gente fala em custo, pessoal, ele fala assim, ó, o valor do custo de estoque deve incluir, ó, todos os custos de aquisição, transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques, tá? A sua condição e localização atual. Todos os custos de aquisição, todos os custos de transformação, bem como custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atual. O que quer dizer isso, pessoal? Primeiro, então, ele vai detalhar nos próximos slides esses gastos, mas todos os gastos para a gente colocar o estoque lá na empresa é custo, todos. Desde que eu não... ele vai detalhar na próxima, mas só vou falar o último pedacinho, porque ele não detalha isso, que é a questão da localização e condição atual. Vocês entenderam o que ele quer dizer com isso? Bom, vou dar um exemplo. Imagina que eu estou eu estou fabricando um determinado produto aqui no estado de São Paulo. Então eu tenho aqui uma tributação, tal, não sei o quê, posso me acreditar ou não de imposto, não vou entrar nesse mérito por enquanto, mas vamos lá, o custo do meu produto aqui em São Paulo é R$100. E eu vou vender esse produto aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu vendo nesses dois mercados, São Paulo e Rio. Pergunto a vocês, eu produzo aqui em São Paulo e mando para o Rio. Então, parte eu vendo aqui, parte eu vendo lá. Pergunto a vocês, o custo, pessoal, é o mesmo ou não? O custo é igual ou não? O custo é o mesmo. O Fabiano falou que não. O Eduardo falou que sim. A diferença o ICMS é venda, né? Não, esquece imposto por enquanto. Ah, tá. Vamos pensar no custo de produção. Então já chutei. Tá, então o Fabiano falou que não, a Márcia também falou que não. Eu acho que não, porque talvez o frete de um estado para o outro são valores diferentes, tem variáveis aí nesse caminho. Isso, perfeito, é isso mesmo. A Márcia deve lembrar que eu falei isso no exame de suficiência lá, né, Márcia? Ó, então, quando a gente tem, por isso que o slide aqui, ele fala assim, ó, vou voltar aqui na imagem para vocês verem, ó, ele usa, ó, para trazer os estoques à sua condição e localização atual. Então, como o Alex falou, eu tenho um determinado produto que tá aqui em São Paulo, mas eu tenho que mandar para o Rio. Gente, no Rio, o frete, eu tenho frete para mandar para o Rio. Eu tenho seguro, e o seguro para o Rio acho que é 10 ou 15% mais caro do que aqui em São Paulo, tá? Ou qualquer outra parte do país. Por quê? Porque ela tem muito roubo de carga. Então, o seguro é mais caro. Muito bem. Então, eu tenho o custo de produção aqui na fábrica e o custo de transporte. Então, o custo da mercadoria, o custo do estoque lá no Rio de Janeiro vai ser maior do que o custo aqui em São Paulo. Professor, um exemplo bem claro é a própria gasolina, que no Rio de Janeiro é mais caro do que aqui em São Paulo, e sai de lá. Exatamente. O petróleo lá, a base, tudo, sai de lá, e lá é muito mais caro. Isso aqui a gente está pagando 5, lá está uns R$6,50, R$7 fácil. Eu não tenho certeza se é no Nordeste ou no Norte, é muito mais caro ainda. Muito mais caro. Né? Então, perfeito, excelente exemplo, Alex. A gente tem essas diferenças no combustível. O combustível dá para ver bem lá isso. na Venezuela. Oi? Mais fácil até a Venezuela abastecer. Para quem está na fronteira, isso é muito usado, viu, Edu? O pessoal vai para, não só necessariamente na Venezuela, mas, por exemplo, se você está no Chuí, você atravessa para o Uruguai, que com certeza é mais barato, né? No Chuí, em Santana do Livramento, você atravessa a fronteira, que é uma rua, vai lá, abastece e volta. Tem bastante. Paraná ali, também no norte do Paraná. Exatamente. Passar é verdade, lá no Foz do Iguaçu, né? Você tem ali... Não, lá em cima.
perto do Mato Grosso, Salto da Iguairá. Ah, também, exato, né? Também tem. Então, A fronteira lá é rua de terra, um negócio absurdamente ridículo. é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. É uma esquina, eu fui para lá, eu fui procurando a entrada do Paraguai, bicho, era uma esquina de uma rua de terra, mato para todo lado. Eu falei, é ali? O cara, sai dali, ó, uma esquininha, vagabunda. Nossa, que coisa horrível. No Chuí também tem isso daí, não sei se vocês já foram, eu já fui lá, né? Já fui de carro, já fui de moto e de bicicleta daí. Eu fui atravessar. Quando você chega no Chuí, na cidade do Chuí, você tem assim, uma rua, do lado direito da rua é Brasil, do lado esquerdo da rua é Uruguai. Mas para você chegar até a fronteira, você tem que pegar a rodovia e ainda andar mais uns 10 quilômetros. Quer dizer, a fronteira é ali. Mas para você oficialmente entrar, passar na aduana, você tem que andar mais um pedação, né? Então, isso é interessante que essas coisas acabam confundindo um pouquinho a gente. Mas você consegue ter essas diferenças. Então, isso mostra que quando você tem um estoque de um lugar, está mandando para o outro, automaticamente você tem custos diferentes, tá? Então, beleza. Agora vamos ver o que compõe o custo da mercadoria, tá? Então, ó, primeiro, o custo de aquisição compreende preço de compra, então aquilo que você efetivamente está pagando lá do seu fornecedor, imposto de importação, então, como o Eduardo estava falando, e outros tributos. Ele fala aqui, exceto os recuperáveis junto ao fisco. Então, por exemplo, se eu sou um comércio, ali dentro tem IPI, então eu não me acredito do IPI, o IPI vai ser custo, mas tem ICMS, eu me acredito do ICMS, então o ICMS é um imposto recuperável. Eu sou uma empresa lucro presumido, tá? Então eu não me acredito nem do PIS nem do COFINS. Ah, eu sou uma empresa lucro real, PIS e COFINS eu posso abater, então não vai entrar no custo de aquisição. Então isso vai variar de produto, tipo de tributação, do estado e uma série de coisas, tá? A questão dos tributos. E aqui ele fala, pessoal, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. Até aqui, depois eu vou falar do desconto comercial e do abatimento. Gente, olha só, aqui, quando a gente fala custo de transporte, seguro, manuseio e outros, normalmente eu costumo dizer que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e tem que conhecer a operação. Pelo seguinte, vamos supor que a minha empresa está aqui em São Paulo e vamos supor o caso da Darlene. Não, ela vende, né? Mas vamos supor aqui em São Paulo mesmo. Eu comprei uma mercadoria, chegou no Porto de Santos e eu vou trazer para a capital aqui para poder produzir. Beleza. Eu tenho frete, pessoal. Tenho frete entre o Porto e São Paulo. Eu tenho seguro entre o Porto e a matriz aqui em São Paulo. Pergunto para vocês, esses gastos são custos do estoque ou não? Vocês já sabem a minha resposta, né? Depende. Depende do quê, Edu? Se for FOB ou se for CIF. Não só isso, não só isso. Porque às vezes é o seguinte, olha só. Imaginem a seguinte situação. Eu não preciso fazer seguro. Eu tenho caminhão, tá? E eu mando buscar a mercadoria lá, tá? Tem um caminhão, mandei buscar a mercadoria. Eu não preciso de fazer seguro porque o caminhão é meu. Mas eu faço o seguro, tá? Eu faço o seguro porque eu quero fazer. Pergunto, este seguro seria custo ou não? Despesa. Despesa, tá? Esse seguro seria despesa. Porque, como a Márcia falou ali também, despesa. Eu só vou considerar como custo aquilo que eu sou obrigado a pagar, que eu tenho que pagar, porque assim, se você não pagar, você não consegue colocar aquela mercadoria no local desejado pela administração, tá? Então, se é algo que você paga porque você quer, porque você está, digamos, mantendo ali para você não ter perda, né? Por exemplo, ali você teria uma despesa. Eu já falei esse exemplo, mas vou falar de novo. Olha só, eu sou um açougue, eu tenho um açougue, tá? Eu comprei carne, a carne chegou para mim. Dentro do meu açougue, eu tenho o custo do refrigerador. Sabe aqueles balcão refrigerado lá? A despesa com energia elétrica daquele refrigerador, para manter a carne geladinha lá. É custo ou despesa? E aí?
É custo, Esse né? aí é custo. Não Vamos lá, a estraga. Daiane falou custo, a Darlene falou custo, o Eduardo falou custo. E aí, é custo? Não, Custo. é Não despesa. é estoque. É despesa. Eu Despesa vou com começar a chutar tudo elétrica. que eu acho o contrário. Mas é igual, é igual o Edu falou, mas se você não tiver o refrigerador, a carne estraga. Exato. Você tem o frigorífico para quê? Para minimizar a perda, para evitar a perda. Mas o que você vende? Carne. A carne já está pronta. Ó, vou voltar no slide. Olha o conceito aqui, ó. Vou voltar no slide. Ó, a carne já está. Vou voltar aqui, ó. O estoque na sua condição e localização atual. A localização é o seu açougue. A condição é a carne estar pronta para venda. Ela está pronta para venda? Sim, Então- teoricamente. Então, Ah, você... mas tem carne que Mas você se ela deixar tiver 5 minutos sem- estragada, se ela tiver não, estragada, ela não vai estar pronta para não venda. vai. Exato, mas imagina a seguinte situação. Você pegou a carne, chegou aquela peça de carne, tá? Chegou ali no sábado de manhã, sei lá, tá todo mundo comprando carne aí, e aí você simplesmente pega aquela peça, fatia tudo e já vende tudo. Pergunta, ela entrou no balcão lá no frigorífico? Ela precisou do frigorífico para você vender? Eu entendi. Não precisou, mas, professor, se a gente for pensar na atividade da empresa, aquilo faz parte do estoque dela, porque se ela não tiver aquilo, ela vai perder muita coisa, já é muito dinheiro, assim. Despesa de Na venda. vida real, ela não vai vender aquilo em horas, em um dia. Então, vamos lá. Você sabe... É despesa de venda, professor. Oi? É despesa de venda, porque você não está deixando a mercadoria, ela já está pronta para uso. Dali para frente, tudo é despesa. Exatamente. É porque o de carne é mais difícil, né? A partir do momento que ele está pronto para venda, dali para frente é despesa. É a mesma coisa do seguro. Eu pago o seguro porque eu quero. Eu tenho a câmara frigorífica porque eu não quero perder a carne, Daiane, porque a carne já está pronta para venda. Claro que você pode preparar a carne. Daiane, você recebe salário lá no seu trabalho, não recebe? Graças a Deus, professor. Bom, graças a Deus. Da onde vem o nome salário? Não faço ideia. O Não? sal. Professor, O eu Alex descobri sabe. ontem isso aí. Da onde? Porque, quer dizer, isso aí eu sei faz tempo, mas a utilidade que eu descobri ontem é porque eles pagavam com sal. Isso, no Império Romano. Uma Isso. boa... Mas aí eu descobri a finalidade ontem, porque o sal, eu falei, o que os caras fazem com o sal? Mas como antes não tinha refrigerador, o sal era usado para estocar alimentos. Então Exato. o sal era muito útil. Exato. Você não come bacalhau? O bacalhau não é um peixe totalmente salgado? É mais batata alhoada aqui em casa, professor. É o quê? Aqui é mais batata alhoada. É, né? Olha só. Por que o bacalhau ele tem muito sal? Mesma coisa, porque eles produziam bacalhau e não tinha geladeira, então tem que salgar bastante para não estragar. Você sabia disso, Daiane? Então, a palavra salário vem do sal. E o sal, quando não tinha geladeira, como é que funcionava para você manter os alimentos? Sal. O sal é o que fazia efetivamente a manutenção para não estragar digamos assim, os alimentos. Então você tem que lembrar que, veja, por que cria-se aí, inventa a geladeira, esse balcão frigorífico aí? Para você não ter perda. Mas você tem que lembrar que o seu produto já está pronto. Uma vez que o seu produto está pronto para venda, na condição e localização desejada, dali para frente, tudo é despesa. Eu já falei para vocês, sal é custo, leite professor. depois do leite. A Márcia lembra bem disso daí. Eu já falei para vocês essa condição antes do leite e depois do leite? Ô, professor, o sal é custo aí, não é? Não, se você não tiver geladeira, Porque o bacalhau é salgado, senão ele não está pronto para não. venda. Veja só, não, tudo bem. O bacalhau, o sal faz parte do produto. Embora eu comprei bacalhau agora na Páscoa, eu mesmo fiz, hein? Primeira vez, fiz uma bacalhoada em casa lá, ficou da hora. Pela primeira vez, mas eu comprei já sem sal. Já comprei de salgado já. Entendeu? Agora, se o seu produto é com sal, aí o sal vai ser custo do produto. Vou dar um exemplo, Daiane. Você é uma pessoa que gosta muito de comer carne, churrascaria. Eu acho que não, acho que você não gosta, né? Mas
Aí vale para todo mundo. Aí você não come carne, né, Daiane? É você ou é a Lilian? Eu como, mas eu como bem pouco. É a Lilian que não come. A Lilian aqui não come, né? É. Mas quem gosta aí, gente, de vocês, de picanha maturada? Alguém gosta aí? Gosto, mas é caro. Você gosta, mas é caro, né, Alex? Quem mais? A Darlene gosta? Tem muita carne maturada lá no sul, Darlene? O Regilson, vocês gostam ou não? É cara? É mais cara. É Sim. mais cara. Você vai numa churrascaria, os caras servem picanha maturada. A Darlene gosta. Agora, veja só. O que é uma picanha maturada? E ela entra justamente nesse conceito que a gente está falando aqui, tá? Por isso que eu estou dando esse exemplo. O que é uma picanha maturada? Eu não sei, eu só como. É bom, né? A picanha maturada ela é mais macia, não é? Bom, a picanha maturada ela é feita da seguinte maneira. Você pega uma peça de picanha, você vai colocar... Olha só a diferença agora, hein, Daiane? Você vai colocar essa carne num refrigerador, tá? Você vai manter essa carne lá por aproximadamente 21 dias, se eu não estou enganado. Essa refrigeração ela é controlada automaticamente, a carne apodrece. A carne literalmente apodrece. Então, a capa da carne, a capa da picanha, aquele pedaço de fora da picanha, ele apodrece. E aí é literal, estou falando literalmente, tá? Apodrece mesmo. Porque a temperatura, ela é controlada para que isso aconteça. Bom, aí o que eles fazem? Acabou esses 21 dias aí, eles vão lá, essa parte podre, evidentemente, eles descartam e a gente come aquela parte de dentro que não está podre, tá? Talvez em alguns lugares a gente come até a parte que está podre, né? Vai saber, né? Aquela parte que não está podre ali, ela fica mais macia por conta das enzimas que criam ali e tal, ela fica mais macia. Então, vejam que isso é uma picanha maturada. Então, qual é o produto pronto? A carne que foi refrigerada. Então, veja aí a diferença, Daiane. Neste caso, veja que a refrigeração ela faz parte do processo de desenvolvimento desse produto. Entenderam? Isso é uma picanha maturada. Sim. Tá? Não sei se vocês sabiam como é feito. É a mesma coisa, quando, por exemplo, quando você vai ter alguns tipos de queijo que você vai comer, né? Uma vez perguntaram para mim, né? Uma vez eu vi um comentário dizendo assim: como é que a gente pega aquele queijo que tem aqueles negocinho verde, né? Eu falei o gorgonzola. Eu falei, isso. Como é que eles põem aqueles matinhos dentro do queijo? Como é que põe, pessoal, aqueles verdinhos dentro do gorgonzola lá? Vocês sabem? Sei lá, desse controle do bolor. Professor, esse é meu preferido, hein? Amargão. É o fungo, né? É um fungo. Então, eles produzem o queijo e colocam o fungo no queijo. Então, quando o queijo já está no formato tal, aquele fungo se desenvolve ali, né? E aí ele cresce. E você tem vários tipos de queijo que você tem esse tipo de fungo. Você tem uns que são por fora, que também tem queijo que você tem que deixar numa temperatura controlada para criar esse fungo. Por exemplo, só que a gente tem que tomar cuidado. Até já falei aqui, cogumelo, por exemplo, é um fungo. Né? Quando eu morava sozinho, professor, tinha feijão gorgonzola aqui em casa. Aí, eu gosto de gorgonzola também. Não sei se vocês já fizeram, às vezes eu faço... Amanhã, acho que talvez eu faça isso. Eu vou fazer um filé com molho gorgonzola, com creme de gorgonzola. Já fizeram? Não? Já fez, Edu? Não. Simplesmente você vai pegar um pedaço, você pega lá o requeijão, coloca na panela... Né? Coloca um pouquinho só de manteiga, margarina, tal, coloca lá um requeijão, né? E aí você coloca, a massa já comeu no restaurante. Aí você vai pegar um pedaço de gorgonzola e deixa ele derreter junto com o creme de leite. Ou creme de leite, não, desculpa, com o requeijão. Aí você vai pôr mais ou menos dentro do que você quiser. Depois você vai pegar isso daí e pôr em cima da carne. Amigo, vou falar para vocês, isso fica sensacional. Eu faço em casa. Minha esposa adora, eu também gosto bastante, né? Então, fica aquele gosto forte. Mas pode fazer, professor. Pode fazer, que é muito simples e muito fácil. E agora, é que nem as dicas do CPC, se ficar bom, eu que inventei. É isso aí. Agora, outro que fica bom é com queijo brie, né? Uma vez eu comi um filé num restaurante francês com queijo brie derretido em cima, é outro também que é sensacional. Mas voltando, isso são fungos.
E os fungos, eles são controlados pela temperatura. Por exemplo, vocês gostam de champignon? Vocês gostam? Tá dando fome já, né, pessoal? A Márcia não gosta. Ó, o champignon, ele é o do quê? estrogonofe é delícia. Sim, eu gosto de champignon de diversas formas. O champignon, ele é um fungo, tá? Qual é a época, vamos supor, em temperatura ambiente, qual é a época que nasce o champignon? Basicamente no inverno. O champignon precisa de frio, tá? Então no inverno você tem uma produção mais elevada. Ah, mas eu tenho uma empresa que produz champignon. Então você vai ter que ter galpões refrigerados para produzir o champignon, porque se está muito calor ele não cresce, ele não atinge o tamanho, acho que ele nem consegue se desenvolver, porque é um fungo, tá? E a gente sabe, né, pessoal? Todo tipo de cogumelo é comestível. Vocês sabiam disso, não? Todo tipo de cogumelo é comestível. Sabiam? Sem exceção. A gente pode comer qualquer tipo de cogumelo. Isso é foda, mano. Não é? Mas só que tem um detalhe, né? Você tá rindo aí porque você sabe que tem determinados tipos que a gente come só uma única vez na vida, né? A gente pode comer todos, mas tem um que você come uma única vez. Comeu, já era. Bom, e como é que a gente, então, veja que este caso da refrigeração, ele compõe o custo para uma empresa que produz, por exemplo, a Fazenda São José, lá em Cabriúva, né? Eles produzem, eles têm galpões específicos refrigerados para produzir o champignon. Então, é custo. Tá? O açougue, despesa. Se você vai no mercado, você comprou lá, você tem lá aquele balcão frigorífico lá para manter lá como se diz, como eu diria lá, os danones, os iogurtes, tal, não sei o quê, aquilo é despesa. Tá? É despesa. Porque, vamos supor, você compra um iogurte, ele precisa ficar refrigerado. Mas veja, o produto já chega pronto lá no supermercado. Então, dali para frente vai ser despesa. Tá claro até aí, pessoal? Tudo bem? Vamos avançar aí, que eu quero terminar esse material hoje aí, tá? Bom, aí ele vai detalhar aqui, pessoal. Então, ó, bom, a gente tinha falado exatamente aqui. Aqui coisa importante, ó, descontos comerciais, abatimentos e outros itens devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Por que ele fala aqui desconto comercial e abatimento? Gente, vocês sabem a diferença, não? Bom, o desconto comercial é aquele desconto que é dado no momento da compra. Então, vamos supor, o produto custa R$100, esse seria o meu custo, e eu negocio com o cidadão lá, o vendedor, e ele me vende por 90. Então, veja, a nota fiscal vai sair por R$90. Consequentemente, eu preciso reconhecer essa despesa, esse custo de aquisição, por R$90. Espera aí que eu estou sumindo aí, né, pessoal? Estou virando Harry Potter aí, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Estou sumindo aí, né, gente? Vamos ver se fica aí sem apagar, sem dar apagão. Muito bem. Então, quando você tem o desconto, nós temos... Claro, a gente classifica em 4 tipos, tá, pessoal? Contabilmente, ou ele é comercial ou ele é financeiro. Quando a gente está falando em termos fiscais, a gente fala em, como é que chama? Condicional ou incondicional. Aqui ele trata de desconto comercial e financeiro. O que é o desconto comercial? É aquele que você, no momento da compra, negocia com o cidadão. Vamos lá, você foi nas Casas Bahia comprar uma televisão. Chegou lá, o cara fala, isso aqui é R$2.000. Não, mas não sei o quê. Tá bom, então vai 1.800. A nota fiscal vai sair para você por 1.800. Perceberam? Então, o desconto comercial, ele não pode entrar no custo de aquisição e, aliás, a gente nem contabiliza ele. Por quê? A nota já sai com 1.800, ela entra no meu estoque por 1.800. Beleza? Depois nós temos os abatimentos. Fala, Léo. O desconto comercial é muito parecido com o valor justo, né? Basicamente. É que assim, o desconto vai ser a diferença entre o valor de mercado e o valor justo. A diferença seria o desconto. Mas ele... Pode falar. Volta àquela questão. Nem para mim, nem para você. Exato. Vamos fechar em tanto? Exato. Só que assim, esta diferença que compõe o
o desconto, ele não entra no custo do produto, mas você tem razão, é esse o conceito, tá? O valor de porque mercado o valor que vai... você fechou. É porque o valor que vai entrar já vai ser o valor oficial de nota, já negociado, mais ou menos igual ao valor justo, né? Às vezes. Não, mais ou menos não. Nesse caso, Alex... É o valor justo. Então, nesse caso, pessoal, bem colocado isso que o Alex está falando. Gente, é assim, a gente tem o custo de aquisição e tem valor justo, certo? Só que a gente tem que lembrar que o valor justo, no momento da aquisição, é o mesmo que o custo de aquisição. Porque, por exemplo, eu dei o exemplo do iPhone, certo? Então, qual é o valor, qual é o preço de venda do iPhone? Bom, sei lá, vou 12 mil reais, tá bom? A loja que está vendendo esse telefone, ela não pagou 12 mil, ela pagou menos. Então, para ela, o custo de aquisição, vamos falar que foi 10 mil. Ela pagou 10 mil reais. Ela está vendendo por 12. Então, eu vou lá, chego lá na loja, falo, eu quero um iPhone. Ah, tá 12 mil reais. Não pode dar um desconto? Não, a gente não pode dar o desconto. Ah, então tá bom, então eu pago os 12 mil reais. Então veja aqui, o meu custo de aquisição é 12 mil reais, que também, Alex, é o mesmo que o valor justo, porque eu estou disposto a pagar e a pessoa está disposta a vender. Não, eu não estou fazendo essa operação por força de lei. Eu estou fazendo porque eu quero. Então, o custo, ele se iguala no momento da aquisição ao valor justo. Tá? Claro que nem sempre é assim. Vamos supor, se você estiver registrando, adquirindo um ativo biológico, você tem o custo de aquisição e o valor justo. Mas isso é uma norma específica. Vou dar um exemplo. Então, no estoque, o custo de aquisição se iguala basicamente ao valor justo. Porque é o que você está pagando. Ou não, tá? Ou não. Porque você pode ter o custo de um jeito, é que eu estou falando de um produto novo, mas você pode ter o custo de um jeito e o valor justo de outro, mas você vai ter que reconhecer pelo custo. Diferentemente de um ativo biológico. Vamos supor que eu estou adquirindo uma vaca, tá? Uma vaquinha lá leiteira. Eu vou lá, vamos supor que o valor que eu acerto com o vendedor, sei lá, 10 mil reais. Nem sei quanto custa uma vaca. Não custa tudo isso, mas vamos chutar aí uma vaca poderosa aí, né? Então, o cara vai me cobrar 10 mil reais. Então, eu chego assim, ó, vou comprar essa vaca, vou te pagar 10 mil reais. Só que no momento da aquisição, eu preciso apurar o valor justo. E aí, eu tô deixando claro, hein, pessoal, isso faz parte do CPC 29, ativo biológico, só para vocês verem que pode ter uma diferença já no momento da aquisição entre valor justo e custo de aquisição. Então, eu paguei 10 mil reais. Só que eu vou fazer uma pesquisa naquela data e vejo que aquela vaca, daquela raça, daquela idade, né, ela custa 8 mil. Percebem? Ó, o valor justo dela seria 8 mil, porque é o valor que eu compraria, mas eu paguei 10. Então, já neste momento, como é que eu registro essa vaca? Ela vai entrar lá no meu ativo biológico, lá no não circulante, por 8 mil reais, e eu já reconheço uma perda de 2 mil reais de cara. Entendeu? Então, mas isso faz parte de uma norma específica. No caso do estoque, isso não acontece. Então, no caso do estoque, ainda que o valor justo seja diferente do custo, você tem que reconhecer pelo custo, né? E o valor dessa diferença, que vai ser o desconto comercial, eu não considero. Depois a gente tem o desconto financeiro, mas o desconto financeiro, ele ocorre no pagamento. E aí vai ser despesa ou receita financeira, tá? E nós temos também o abatimento. Gente, abatimento não é a mesma coisa que desconto. O desconto comercial a gente nem registra na contabilidade. O abatimento a gente registra. O abatimento, ele é o quê? É uma diminuição no valor da mercadoria ou no custo de aquisição, porque você recebeu a mercadoria danificada. Então, imagina que você pediu um produto, você pagou, sei lá, R$1.000. Ele chega para você danificado, tá? Aí você fala, eu vou devolver. Aí o cara fala, não devolve não, que eu te dou um desconto. Às vezes as pessoas falam isso, né? Mas o certo nesse caso, veja, essa avaria no produto ocorreu por conta da entrega, do transporte. Ele chegou avariado para você. Então, nesse caso, essa redução de preço é abatimento. Tá? Então, o abatimento, a gente tem dois abatimentos, pessoal. O abatimento que eu concedo e o abatimento que me é concedido.
Então, esse exemplo que eu estou dando aqui é quando o abatimento me é concedido. Consequentemente, eu tiro do meu estoque. Quando eu concedo o abatimento, é uma dedução da receita. Tá? Então, esses fatores, pessoal, ficou claro, gente? Esses itens não devem compor o custo de aquisição. Tá? Bom, aí a gente tem aqui, ó, tem o custo de transformação, pessoal. Isso aqui para a indústria, né? Custo de transformação inclui custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou linhas de produção, que são os custos diretos. Então, matéria-prima, mão de obra direta, os encargos, tudo isso. Tá? Ele fala, também inclui a alocação sistemática de custos indiretos, sejam fixos ou variáveis, e que sejam incorridos para transformar materiais em produtos acabados. Aqui você tem os gastos indiretos, como, por exemplo, a energia elétrica que você faz rateio, a depreciação que você faz rateio muitas vezes, você tem o próprio aluguel da fábrica, ou seja, você tem custos indiretos. Essa alocação sistemática aqui, que ele está falando, isso representa critérios de rateio que você tem que aplicar na produção. Você vai lá na produção, você tem um monte de custo indireto, você rateia e aloca de forma sistemática, porque o critério de rateio e alocação é um modo sistemático de você fazer, porque todo mês você vai ter que usar o mesmo sistema. Tá? Tá claro, gente, isso daí? Então, esses itens são os que compõem o custo de aquisição, tá? Tudo bem? Depois, ó, um processo de produção, então, pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Então, esse é o exemplo do caso que se fabricam produtos em conjunto ou quando há um produto principal ou um ou mais subprodutos. Quando esses custos de transformação de cada produto não são separadamente identificáveis, eles devem ser atribuídos por base racional e consistente, é o que eu acabei de falar, rateio. Tá? Então, eu vou ter que aplicar rateio para poder mensurar esse custo de transformação. E a gente tem outros custos, né, pessoal, que ocorrem. Fala, ó, que podem ocorrer, tá? Mas é que ele dá exemplos de itens que não são incluídos no custo dos estoques, não são, e reconhecidos como despesa. Ó, valor anormal de desperdício de material, mão de obra ou outros insumos de produção. Então, vamos supor que porque aqui a gente tem perda, tá, gente? Perda. Então, você tem um volume, um consumo anormal de matéria-prima, você tem um consumo anormal aí de mão de obra, você teve que gastar mais para produzir por um motivo ou outro, isso não deve compor o custo de produção. Isto é perda. Isso deveria ser perda, tá? Então, isso não compõe o custo de aquisição. Você vai ver que tem algumas coisas, tem uns negócios aqui interessantes. Ele fala, ó, gastos com armazenamento. Tá vendo, Daiane? Ó, armazenamento. A menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma fase e outra. Então, quando você tem um açougue, um supermercado, enfim, que você precisa daquela geladeira para armazenar o produto, aí isso é despesa, não custo. Ele tem mais, ó, despesas administrativas, que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condição atual. Despesas de vendas, de comercialização, incluindo a venda e a entrega de bens ou serviços aos clientes. Pessoal, a gente precisa separar o frete, por exemplo. O frete para trazer a mercadoria, se for necessário, é custo. Frete para entregar a mercadoria é despesa. Tá? Então, se eu perguntar para vocês, frete, pessoal, é custo ou despesa? A resposta é depende. Ou você vai me perguntar, é antes do produto para o estoque ou na venda? Se for venda, despesa. Se for antes, custo. Tudo bem, pessoal? Professor, então, custo, é perda de evaporação de estoque. É despesa. Perda, despesa. É despesa, né? As perdas tudo é despesa, não é custo. Então, a não ser que, vamos supor, se você está falando em combustível, por exemplo, algo que você tem aqueles produtos químicos lá, não é? Isso. Então, porque ali é perda, tá certo? Então, muitas vezes você tem algo que faz parte do processo produtivo, aí não é perda, certo? Não é perda, ele vai compor o custo. Quando isso é uma perda, você não consegue recuperar, é anormal ou é involuntário, você tem uma perda. Ah, sim. Tá? Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu vou dar 2 exemplos. Você tem um determinado produto químico lá, Daiane, que está armazenado lá no seu cliente e
aquele produto ele está parado no estoque lá porque ele vai produzir. Mas enquanto ele está lá, ele evapora. Então, vamos supor, você compra 10 litros daquele determinado produto, ele evapora uma parte. Na hora que você vai usar na produção, você tem 9 litros. Estou chutando, né? Acho que ele não chega a evaporar 1 litro, mas não sei, né? Você pode até me corrigir aí. Mas vamos supor, de 10 litros, evaporou 1 litro, você tem 9 litros. Mas veja, pergunta, você produziu? Esta evaporação é normal ou anormal? Neste caso, no meu entendimento, é anormal. Então, esse 1 litro seria perda, certo? Agora, vamos dar um outro exemplo. Eu vou pegar 10 litros da minha matéria-prima para produzir um determinado produto químico. Só que quando eu estou no processo de produção, o que acontece? Aqueles 10 litros de matéria-prima se transformam em 8 litros de produtos acabados. Mas vejam que eu deixei ele deixou de 10 para 8 litros. Por que isso acontece? Porque no processo aquilo se evaporou, certo? Pergunto, esses 2 litros a mais aí que sumiu no processo, é custo ou despesa? O que vocês acham? Seria custo. Faz parte do custo. Por quê? Eu acho que seria custo. Mas é custo mesmo, porque ele faz parte do processo. Tá? Imagina que você está fazendo, aí o Edu que gosta de cozinhar aí pelo jeito, tal, não sei o que, você vai fazer ali um prato, tá? Você vai fazer, tem um prato que eu costumo fazer, que eu gosto bastante, que é espaguete ao vinho. Então você faz lá o espaguete, tal, e aí você coloca um pouco de vinho branco, você vai colocar um pouco de presunto picado, tal, você vai colocar o champignon ali e tal, e vai deixar. Muito bem. Aquele vinho que você coloca, ele evapora, né? Ele evapora. Até o álcool que está ali dentro sai. Basicamente, a gente chama de fazer a redução. Você vai reduzir aquele líquido. Pergunto, essa redução é custo ou é despesa? Vai ser, como o Eduardo está escrevendo ali, custo de transformação, porque faz parte do processo, tá? Faz parte do processo. Então, quando você tem esse tipo de, digamos aqui, ó, de itens, né, que eles somem no processo, é custo, tá? Aqui a gente já falou que é despesas de venda, entrega, né? Então você tem lá o frete. E aqui embaixo, pessoal, a gente não viu ainda, a gente vai ver esse CPC. Ó, custos de empréstimos, identifica as circunstâncias específicas em que os encargos financeiros de empréstimos obtidos são incluídos no estoque. O que é o custo de empréstimo? A gente tem o seguinte, o CPC 20, ele diz assim, se você tem um estoque que vai durar mais de 1 ano para ficar pronto e você faz um financiamento para adquirir matéria-prima, mão de obra que seja, para produzir aquele estoque, isso também vale para imobilizado, para intangível, enfim, para você produzir aquilo, a despesa financeira, até o momento em que o produto está pronto para venda, você coloca como custo do estoque. Dali para frente vai ser despesa financeira. Sabiam disso ou não? Na empresa lá tinha, professor. Tinha, né? Eu nunca tinha, quando eu entrei lá na empresa, eu não sabia o que era direito. Falei, pô, essa despesa financeira vai para ti. Que negócio doido é esse aqui? No caso de vocês, mas acho que era imobilizado, né, Alex? Era imobilizado. Isso. Porque, vamos supor, você vai comprar, você vai produzir um navio, tá? Eu vou produzir aqui vou produzir a sede da minha empresa. Então, contrato uma construtora, eu não tenho dinheiro para pagar, financio isso. Então, esse financiamento, até o prédio ficar pronto, a despesa financeira desse financiamento, eu classifico como ativo imobilizado junto com o custo de produção, tá? A mesma coisa ocorre com o estoque. Tá? Mas claro que nós vamos ver o CPC 20 e para isso você tem algumas especificações, tá? Não tem que ser um financiamento específico, tem que ser identificável, tem uma série de detalhes aí, tá? Bom, aqui ele fala de custo de produtos agrícolas, ó. Segundo o CPC 29, os estoques que compreendem o produto agrícola que a entidade tenha colhido proveniente de seus ativos biológicos devem ser mensurados no reconhecimento inicial pelo seu valor justo, deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no momento da colheita,
tá? Falar, esse é o custo do estoque naquela data para aplicação do pronunciamento. Por que ele está dizendo isso aqui? Então, imagina, eu já dei o exemplo do suco. Eu produzo suco, vou vender suco, e eu planto a laranja, tá? Eu planto a laranja. Então, a laranjeira é uma planta portadora. A laranja em si é um ativo biológico. A gente vai falar disso mais para frente, tá? A laranja é um ativo biológico. A laranja, por ser ativo biológico, é mensurada a valor justo. Quando eu colher a laranja, que eu tirar ela do pé, ela, teoricamente não, né? Ela morreu, tá? Ela morreu. E ali, eu vou lançar ela para estoque. Só que no momento da colheita, eu preciso apurar o valor justo, tá? Este valor justo apurado no momento da colheita, ele vai ser igual ao meu custo de aquisição no meu estoque. Ficou claro isso aí, gente? Ficou claro essa passagem? Eu falo bastante isso no exame de suficiência, no treinamento, porque isso cai bastante nas provas. Então, você colheu lá o ativo biológico. Na hora que você passa para o estoque, você tem que medir o valor justo ali. Então, veja que o meu custo de aquisição vai ser igual ao meu valor justo no momento da colheita. É exatamente isso. Professor, mas como que eu faço a mensuração desse valor justo? Eu sou produtor. Como é que eu vou falar assim, ó, X toneladas de laranja vai custar tanto no meu ativo? O valor que eu vou registrar vai ser... Como que eu faço isso? Sinceramente, eu não sei te responder assim de forma direta, mas o que eu sei é que esses produtores, para esses tipos de produtos, você tem a idade, o tempo, o tipo da laranja. Então, na verdade, você tem vários fatores, tá? Que eles vão medir. Então, por exemplo, quem trabalha aí, ele sabe. Então, por exemplo, você pega o gado, você vai medir o valor justo do gado, você tem a idade, a raça, a localização que ele está. Então, no caso da laranja, é a mesma coisa. Então, que tipo de laranja? É lima? É pera? É laranja... laranja pera, qual outra laranja que tem? Enfim. Então, o tipo da laranja, porque aí você sabe, por exemplo, o tempo da produção, o tempo da florada, até o tempo da colheita. Então, você sabe quanto tempo. E você tem o mercado, com certeza, os especialistas, com certeza, os biólogos vão falar assim, com certeza eles têm a taxa de crescimento da laranja entre a florada e o corte. Então, quando ela é flor, quanto ela vale? 0. Quanto ela vale no momento da colheita? Aí você vai ver o preço, o valor justo que você venderia aquilo. Tá? Se eu fosse vender uma laranja pronta no mercado, quanto que é? Qual que é o valor justo que as pessoas pagam? X. E aí você tem o estágio dela ao longo do tempo, porque você tem que lembrar que você vai ter que ir a cada fechamento de balanço medindo esse valor justo. Um exemplo disso, de um treinamento que eu ministrei uma vez, em uma empresa que tinha floresta. Tá? Você tem eucalipto. Por exemplo, o eucalipto, até o 6º ano, o eucalipto não tem valor justo, ele não vale nada. Ninguém compra, não tem serventia nenhuma. A partir do 6º ano é que você passa a mensurar o valor justo. Então, e aí como é que você mensura? Você vai mensurar pelo tempo, né, de que ele foi plantado, a partir dos 6 anos, 7 anos e assim sucessivamente, também pela largura do tronco, né? Por quê? Porque o eucalipto, se você tem uma floresta muito densa assim, de eucalipto, eles estão muito próximos, o tronco do eucalipto vai ser fino. Se eles estão mais longe, ele vai ser mais grosso. Então, isso aí quem pode falar para a gente é a Darlene, aí, que trabalha com madeira. Né? Então, você tem isso. Você tem o pinheiro, por exemplo. O pinheiro ele só passa a ter valor justo a partir do 13º ano. Você tem tipos de pinheiros que eles demoram 30 anos para você poder comercializar. Então, como é que é feito? Você tem estimativas. No caso como é que chama? No caso do ativo biológico lá do eucalipto, como é que eles fazem para medir? Então, do 1º ao 6º ano não tem o valor justo. Então, ele pega o valor justo no 6º ano, que tem cálculos específicos, como eu disse, de mercado, e aí eles fazem, eles vão trazendo a valor presente conforme a idade do eucalipto. Então, eles pegam um método matemático e apuram, estimam um valor justo, embora não tenham, numa determinada data. Então, esses itens é feito dessa maneira. Eu não sei, Darlene, vocês têm isso lá também, não? Vocês têm floresta lá na sua empresa ou não? É só
o corte da madeira, como é que é? Enfim, pois se puder escrever aí para a gente, seria bom. Tá? Então, você entendeu, Alex, como que é? Você tem estimativas. A Darlene falou que tem um engenheiro florestal que emite um laudo. Esse cara que emite esse laudo, né, ele tem uma estimativa. Então, da madeira, do tipo da madeira, do tempo, ó, com base no laudo elabora os cálculos. O mesmo com laranja, com as frutas, enfim, com todos os... Ah, legal. Uma curiosidade que eu tinha, porque se eu sou produtor, como é que eu vou falar isso aqui vale X, aquele vale Y? Mas quando você é produtor, o pessoal sabe, porque você tem os estágios, né? A gente que é urbanoide aí de forma geral, não trabalha nesse meio, a gente não tem muita noção, mas por exemplo, você pega um pintinho, entre o pintinho e o frango, né, para ele ser vendido, você tem um estágio, então você tem dias, então quantos dias ele tem, né, o peso. Então, isso vai te dando referência para você saber, porque fala só, um pintinho com tantos dias, com tanto tempo de vida, né, com tanto de peso, ele vale tanto. Então, você tem essas mensurações de valor justo. Porco, né, se você vai comercializar porco, animais de forma geral, tá? Tem bastante detalhe. Esses casos é bem detalhado, tá? O ativo biológico, ele tem muito detalhe para quem trabalha nessa área aí, certo? Então, por isso que ele fala, ó, que para esses casos a gente usa então esse valor justo, né? A gente tem também, pessoal, a questão dos subprodutos aí, né? Subprodutos. Muito bem. O que é o subproduto, gente? Vocês sabem o que é um subproduto? Ó, a gente tem que tomar cuidado que subproduto, gente, ele muitas vezes eles são confundidos com sucata. Sucata é uma coisa, subproduto é outra, tá? Eu vou explicar a diferença. Ó. O processo produtivo normalmente gera subprodutos. A maior parte... Professor, vou dar um chute. Pode falar. Lá quando tem a fabricação, o que cai no chão, eles varrem e vendem por preço menor. Tá. Aí isso é um subproduto. Isso. Isso é um subproduto. É o mesmo produto varrido. Isso é um subproduto. Então, imagina o seguinte, você tem uma madeireira lá, uma serraria lá, né? Então, você corta a madeira, sobra o pó de serra lá, o pó da madeira. Aquilo você vai varrer, vai fazer o quê? Vai vender aquilo. Isso é um subproduto. Você tem uma empresa que faz roupa, né? É uma confecção. Então, você sobra, eles tentam maximizar o uso do tecido, só que sobra. Tá? Isto é subproduto. Tá? Então, o subproduto é aquela sobra que tem do seu produto. Tá? Pro frigorífico mesmo, quando ele mata o boi lá, ali dá um monte de subproduto, tem couro, tem osso, então, tem um monte de coisa. Depende, Alex. Depende. No caso do boi e da baleia, eu não diria isso que você está falando. Eu já ouvi uma frase uma vez que o pessoal dizia o seguinte, que o boi e a baleia, você só não aproveita o berro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Legal. Já ouviu ou não? Se bem que eu nunca ouvi o berro da baleia, mas tudo bem. Aquele canto, né? O som da baleia. Ó, a Darlene está falando aqui. Eu já ouvi aquele Antoninho Marmo lá da Trevisan falou da ovelha. Só não aproveita o berro. Exatamente, mesma coisa. Por quê? No caso do boi, da ovelha, baleia, cara, os caras aproveitam absolutamente tudo. Tudo. Não sobra nada. Quando eu falo... Não, professor, mas quando eu estou falando de subproduto, eu estou falando para o frigorífico, porque a principal atividade dele não é vender carne? Mas os caras vendem tudo, né? Quando você... Mas a principal atividade é o quê? Não, tá carne. bom. Tá, entendi o que você está dizendo. Quando eu tenho o couro dele, para mim é um subproduto, bem. porque eu não comercializo, minha função principal ali não é comercializar o couro, e sim a carne. Então, para mim, aquilo é um subproduto. Não, tá certo. Seu raciocínio tá certo, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. O chifre, por exemplo, né? Eles vendem o chifre, porque o chifre dá para fazer uma série de coisas. Então, isso seriam subprodutos, né? Se eu soubesse que dá para vender, professor...
Já pensou? O pessoal vende chifre aí, né? Dá para fazer um monte de coisa. Por exemplo, você pega... Edu, é sol de boi, tá? Tá. O meu tá no estoque. Quando você, por exemplo, tem o cavalo, né? O cavalo você vende ali a crina do cavalo, você vende o rabo do cavalo para fazer pincel, por exemplo, né? Fazer um monte de coisa, né? Então, qual que é a diferença? Então, os subprodutos são esses exemplos aí. Eu vou te responder essa pergunta, tá, Darlene? Porque não é exatamente assim que deveria contabilizar. Não é exatamente. Mas o que você está falando não está exatamente errado. Mas vamos lá, eu vou explicar. Quando você tem um subproduto, você tem uma contabilização. Diferentemente do que você tem de sucata. Sucata, pessoal, é aquela coisa que, vamos supor, você tem lá na sua empresa, tem uma máquina que quebrou, você tem uma ferramenta que quebrou, você deixa lá. Aí você vai vender isso de vez em quando. Isso não é resultado da sua produção. O valor é muito baixo, muito próximo de zero. Não tem necessariamente um valor econômico. Entendeu? Então isso seria sucata. Ficou clara a diferença, gente? Agora, tá até me faltando voz. Como que a gente vende, né? Porque ó, no caso da Darlene, ela tem lá esse pó, né? Porque é madeireira. Então você deve ter, ó. Então, ó, classificamos o pó da madeira como receita com resíduos. Está correto? O correto, deixa eu ver se ele tem aqui no slide, tá? Se ele não tiver, eu vou te explicar. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o processo produtivo normalmente gera o subproduto, como a gente falou. A maior parte do subproduto, em razão da sua natureza, geralmente é imaterial. Ou seja, imaterial assim, é um valor abaixo. Então, no caso, Alex, como você falou da vaca, embora o meu objetivo seja vender carne, mas se eu estou vendendo sempre o couro, estou vendendo lá as outras coisas, talvez não seja subproduto. Talvez. Precisaria pensar um pouco, tá? Mas aqui, ó, esse terceiro item, ele responde a sua pergunta, Darlene. Ó, quando for esse o caso, eles são muitas vezes mensurados pelo valor realizável líquido e este valor é deduzido do custo do produto principal. Tá? Como resultado, o valor contábil do produto principal não deve ser materialmente diferente do seu custo. Em outras palavras, nós teríamos a seguinte contabilização. Eu tenho a receita que é gerada pela venda do pó de serra, lá, do pó de madeira, ele não deveria acreditar uma conta de receita, ele deveria acreditar uma conta de custo. Então, porque olha só, vamos supor que eu tenho um custo de 100 para deixar a madeira pronta para venda. Só que daqueles 100, R$10 é pó de serra que eu vendo. Pergunto, qual é o meu custo? 100 ou 90? Entenderam a pergunta, gente? Percebam que, nesse caso, o meu custo de aquisição não é 100, é 90. Porque dos 100 que eu paguei, 90 eu recupero. Tá? Uma recuperação de despesa, praticamente. Oi? Deu uma conta de recuperação de despesa. Exato, só que nesse caso, recuperação de custo, né? Mas é exatamente de custo, isso. Nesse caso de custo, mas é exatamente esse o conceito. Entendeu, Darlene, como deveria ser contabilizado? Só tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Porque ainda que eu contabilize como uma redução de custo, trata-se de, teoricamente, ou fiscalmente falando, uma receita. Então, a gente precisaria fazer um estudo. Por quê? Eu estou recuperando o custo ou estou gerando uma nova receita? Porque se eu estou gerando uma nova receita, tem uma tributação em cima disso, tá? Inclusive ICMS. Se eu tenho uma recuperação de custo, eu não tenho PIS e COFINS, por exemplo. Eu posso até ter ICMS, mas eu não teria PIS e COFINS. Né? Por quê? Porque eu estou reduzindo o custo. Tá? Então, é isso que precisa avaliar. Mas, tecnicamente, aqui, Darlene, você tem isso aqui no CPC 26, tá? Desculpa, no CPC 16, que a gente está vendo. Se você quiser, durante a semana, você me manda. Eu vou pegar exatamente na norma o ponto que está falando isso. Te mando, a gente discute na semana, pode ser lá pelo WhatsApp. E você também vai achar isso no livro de contabilidade de custos do professor Eliseu Martins. Aquele livro preto que muita gente usa lá na faculdade. Lá tem também esse detalhamento. Então lá ele fala exatamente como deve
ser a contabilização, que é exatamente como está na norma, é redução de custo, tá? E não uma nova receita, tá? Bom, avançando. Ó, e aí a gente tem os critérios de valorização dos estoques, né, pessoal? Então, o custo do estoque, ó, que não são normalmente intercambiáveis de bens ou serviços produzidos e segregados por projetos específicos, deve ser atribuído pelo chamado custo de identificação específica dos seus custos individuais, né? São chamados custos específicos. O que ele quer dizer aqui? A gente tem o custo específico, ele é determinado para projetos ou produtos específicos, tá? Diferente de quando eu tenho produção em escala, tá? Produção em escala, que nós vamos ver na sequência, eu vou usar PEPs ou média ponderada, tá? Esses os critérios que eu vou usar. Mas quando eu não tenho produção em escala, eu tenho custo específico. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma construção, vou construir o meu escritório. Aí o Alex, ele é construtor, e eu falo, Alex, me manda um projeto aqui. Veja que o custo que vai estar naquele projeto, ele é específico, porque faz parte de um projeto específico. Quando eu tenho uma gráfica, que eu vou lá na gráfica e falo assim, olha, eu quero fazer determinado produto, eu quero fazer determinado projeto aí, né? Ah, vou dar um exemplo aqui, ó. Quem pode falar bem isso é a Lilian Monteiro, não é, Lilian? Vocês não têm lá bastante desses casos? Eu chego lá para a Lilian e falo assim, ó, eu quero que você cuide aí do meu relacionamento com os meus clientes, com os meus fornecedores, com o mercado de forma geral. Então, o que a Lilian vai fazer? Vai ver a empresa, que tipo de público aquela empresa se relaciona, ela vai ver... que mais? A dificuldade que tem, digamos, com esse mercado, né, com aquele tipo de público, enfim, uma série de coisas, e ela vai dar um orçamento. Olha, para a gente cuidar do PR aqui de vocês, ou das relações públicas, né, do public relationship, a gente vai cobrar tanto. Né? Então, isso é custo específico. Ficou claro, pessoal? Isso é custo específico. Né? Quando não é custo específico, tá? Então, a gente tem aqui os chamados PEPs. Né? Isso aqui a gente está cansado de saber. Então, para os itens que são intercambiáveis, o que é um item intercambiável, pessoal? Vou voltar no exemplo do iPhone. Eu vou lá na loja da Vivo e quero um iPhone. Fala, eu quero comprar um iPhone. Beleza. A menina entra, ou a menina, ou o cara, sei lá, o vendedor entra lá no estoque, tem lá 10 iPhones. Tudo embaladinho, tudo fechado. Qual ela vai escolher para me vender? Ela vai escolher, eu estou falando de PEPs, hein, pessoal? Estou falando de PEPs. Ela vai escolher o primeiro que entrou, vamos supor que eu comprei na semana, 5 deles eu comprei na semana 1, 5 deles eu comprei na semana 2. Agora eu vou lá e vou comprar. Qual iPhone ela vai pegar? Da semana 1 ou da semana 2 para me vender? Qual deles? Vocês sabem, não? Ela vai pegar o primeiro que está na frente. Vai pegar o primeiro que está na frente. Por quê? Da semana 1, professor? Não, o primeiro que está na frente. Aí a Daiane vai falar, mas peraí, mas não é PEPs? Mas tem uma diferença, como o Alex falou. Gente, o produto é cambiável. Eu posso pegar o primeiro ou posso pegar o último. Ele vai continuar sendo o iPhone daquele determinado modelo, certo? Na hora de dar baixa o custo, eu vou considerar o primeiro custo que entrou. Mas o produto físico, tanto faz. Tá? Você vai lá, Daiane, vamos voltar no exemplo do açougue, porque eu acho que ainda você continua achando que o gasto com o frigorífico é... Não. Tô brincando, mas vamos voltar no exemplo da carne. Você chegou lá no seu açougue, uma peça de carne, hoje é sábado, certo? Chegou lá uma na quinta-feira e chegou uma hoje. Tá? Você tem o seu açougue, uma carne que chegou na quinta e uma carne que chegou hoje. Pergunto, qual que você vai vender primeiro? A de hoje ou de quinta-feira? A que chegou na quinta. Por quê? Porque tá mais antiga, né? Para não ter problema, não estragar. Exato. Veja que não é por conta do PEPs. Não é porque é o primeiro produto que entrou. Porque você está falando de um produto perecível e se você não vender, você vai estragar. Tá certo? Então você vai vender a que entrou antes. Lógico, para você, isso é gestão de estoque. Agora, e se chegou lá
na hora, tem lá 2 pessoas, então uma pessoa está cortando uma carne e a pessoa está comprando, então eu vou pegar essa daqui. Você pega a que chegou hoje, corta e manda para entrega para a pessoa. O que vai fazer a diferença é na hora da apuração do custo, mas o produto físico tanto faz, porque eles são produtos cambiáveis, tá? Isso que é um produto cambiável, tá bom, gente? E aí a gente tem o PEPS, né? Porque é o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou seja, o primeiro custo que entrou é o primeiro custo que você vai dar baixa. E depois tem a média, tá? E a média ponderada, que é assim, você vai apurando a média. Esse aqui vocês sabem bem como fazer, né, pessoal? Apurar aí o PEPS e o EPS, né? A média ponderada. Ó, percebam que aqui ele não fala do EPS. A gente aprende na faculdade. Veja que interessante. Na faculdade a gente aprende a falar do EPS, mas não aprende custo específico. A maioria não aprende custo específico, mas aprende o EPS. O EPS não é aceito pela legislação. Então a Márcia deve lembrar, quando eu dei o exame de suficiência lá, ou outros que fizeram o curso aí, talvez o Edu, acho que até o Alex, eu falei, não cai o EPS na prova. Por quê? Porque o CPC, a norma, não permite, porque a legislação brasileira não permite que entre o EPS, tá? Então pode ver que aqui você tem somente o PEPS e média ponderada, tá? E depois a gente tem outro critério, pessoal, que é o valor realizável líquido, né? Que a gente já falou lá no início. Ó. Então o custo dos estoques pode não ser recuperável. Aliás, pessoal, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, vamos lá, falta pouquinho aí, vamos terminar, né? Ó, o custo dos estoques pode não ser recuperável. Se esses estoques estiverem danificados, se tornarem total ou parcialmente obsoletos, ou se os seus preços de venda tiverem diminuído. De novo, no exemplo do iPhone. Lançou o iPhone 12, tá? Só que você tinha iPhone 10 lá no seu estoque. Você não vai vender o celular, o iPhone 10, pelo mesmo preço que você estava vendendo, tá? Então você vai ter uma redução. Se essa redução for menor do que o seu custo de aquisição, às vezes acontece isso, você tem então que fazer aí, reconhecer uma perda, tá? A gente tem isso para vários produtos, pessoal, tá? Ó, por exemplo, você tem lá, a Márcia estava falando de um supermercado. Quando você tem um produto que está próximo do vencimento, para aquela empresa não vender, muitas vezes ela vende abaixo do custo. Se isso ocorre, eu tenho que reconhecer uma perda, porque eu vou vender pelo meu valor realizável líquido, tá? Eu preciso reconhecer uma perda nesse caso aí, tá? Então a gente tem aqui, ó. As revistas também, né, professor? Tem as tiragens. Ah, é revista, verdade. Né? Revista. Que mais a gente tem? Muitas vezes filme também, né? Embora o filme não tenha necessariamente isso, mas pensa no cinema, né? Então você tem uma trilogia, sai é que normalmente demora anos para sair entre um e outro, mas até poderia acontecer. Mas revista é um excelente exemplo. Que mais a gente tem? Produtos tecnológicos de forma geral, isso tem muito computador, tal, isso tem muito desses. Softwares, né? Então você está comprando um sistema e já está lançando outro logo na sequência, um tempo depois. Então, tudo isso tem essa redução aí. E aí, ó, o custo dos estoques também pode não ser recuperável. Se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. Então, imagina, você está trabalhando, você usa matéria-prima, você usa produtos estrangeiros. O dólar está 5 e quase 6. Cara, teve um aumento tão grande que a sua produção ficou inviável. Então, vai ficar mais caro do que o seu preço que você consegue vender. E aí você vai ter problema, tem que reconhecer uma perda. Ó, a prática de reduzir o valor do custo dos estoques, a gente chama de write-down, tá, pessoal? Da baixa, né? Ou write-off. Aqui é o write-down, que é escrever para baixo, vamos falar assim, reduzir o preço. O write-off é da baixa. Ó, para o valor realizável líquido, ó, é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquela que se espera que sejam realizadas com a sua venda ou uso. Gente, em outras palavras, estamos finalizando, tá? Se eu tenho um estoque que me custou 1.000 e por algum motivo eu não consigo recuperar mais esse valor de 1.000, ele só vou conseguir recuperar, por exemplo, 800, eu preciso reconhecer uma perda de 200.
tá? Porque eu preciso considerar, como nós vimos lá no início, o custo de aquisição ou valor recuperável líquido, dos dois, o menor. Por que isso, gente? Imagina eu estou vendendo um produto e aí eu estou mostrando no meu estoque sei lá, um estoque de 1.000, mas eu vou recuperar 800. Se eu colocar ou mantiver no meu estoque simplesmente os R$1.000, numa análise de indicadores, numa análise de giro de ativo, por exemplo, quanto que aqueles ativos eles vão gerar de receita, eu vou ter um valor diferente da realidade. Tá? Então, eu tenho um fluxo de caixa que não corresponde à verdade. Então, quando eu, investidor, que às vezes a gente está pensando num único produto, mas pensa numa empresa que tem milhares de produtos. Então, essa perda pode ser grande, pode ser considerável. Então, quando eu tenho essa perda, eu, investidor, posso ser prejudicado por acreditar em ativos que não estão correspondendo à realidade. Tá? Professor, para mim não ficou claro uma coisa, pelo menos na minha cabeça não faz sentido. Essa segunda parte que você fala do reconhecimento no estoque, que é pelo valor recuperável líquido. Se eu gasto 1.000 e vou vender, talvez, valor esperado recuperar 900, eu nem compro. Não, então, mas veja só, tá certo, concordo com você. Mas aí você está pensando, Alex, no momento da compra, certo? Então, se você sabe que você vai comprar um produto, às vezes vale a pena, tá? Às vezes é uma questão estratégica, mas... Produto âncora. Né? Oi? Produto âncora. Por exemplo, às vezes vale chamado a pena. produto âncora. Mas vamos tirar essa possibilidade. Vamos pensar que você quer ter lucro no produto mesmo. Então, você tem um produto que está R$1.000, mas você sabe que você é específico, que você não vende aquele produto por 1.000, você vai vender por 900. Então, você nem compra. Ou você vai tentar negociar para vender pagar um custo que você vai conseguir recuperar, certo? Agora, imagina quando você compra um produto, tá? Ele está ali na sua prateleira, você já pagou os R$1.000, cara, mas por um motivo tecnológico, por um motivo de mercado, pelo motivo de, por exemplo, legal, às vezes sai uma lei, às vezes sai alguma alteração, e às vezes pela própria mudança de hábito do consumidor, você não consegue mais recuperar aquele 1.000 que você pagou, entendeu? Então assim, tá, entendi. Então vamos supor, eu comprei aquele kit de primeiros socorros que era obrigatório. Custava R$500. Aí eu alei, não é obrigatório mais, perdi. Perdeu, exatamente. Então vamos supor, eu sou uma loja, uma empresa que estava revendendo esse tipo de produto, tá? Então assim, não é exatamente que perdeu, né? Então, quando você tinha aquele kit, ele custava, sei lá, R$100. Então, meu custo de aquisição, R$100. Eu vou vender por 150. Tá todo mundo querendo, meu preço de venda é 150. Ó. Então, meu custo, R$100. Valor de venda, 150. Vamos supor que, tirando comissão, impostos, é 120. Então, o meu valor realizável líquido é 120. Veja que o meu valor realizável ele é superior ao meu custo de aquisição, certo? Então, não preciso reconhecer nenhuma perda. Mas é perfeito o seu exemplo. Foi lá e revogaram a lei. Cara, o cara tem um monte daquilo no estoque. O que ele faz? Ele não consegue vender mais a 120. O cara vai ter que baixar o preço para, sei lá, R$50. Então veja que para cada produto que ele pagou 100, o valor realizável dele passa a ser 50. Ele tem que reconhecer uma perda de 50 em cada um dos produtos. Entendeu? É exatamente isso, Alex. Ficou claro, pessoal, isso aí? Perfeito? Muito bem. Caminhando, ó. E aí a gente tem aqui, então tá bem no finalzinho. Então os estoques geralmente devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido, item a item. Então eu precisaria fazer essa análise, pessoal, item a item. O que é muito difícil para uma empresa pequena ou média. A Márcia fez o comentário, tem um supermercado. Os caras não vão fazer isso item a item. Tá? Eles não vão fazer. É muito difícil. Grandes empresas fazem. Tá? Grandes empresas têm. Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Então, o ideal é fazer item a item, mas se você não consegue, então tem determinadas situações que você pode agrupar. Né? Por exemplo, pegar leite condensado. Então, você tem vários tipos de leite condensado.
várias marcas, pensando num supermercado, pensando no atacadista. Então, você poderia agrupar. Esse é um exemplo, tá? Porque são unidades semelhantes. Ó, as estimativas do valor realizável líquido devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são feitas as estimativas do valor do estoque que se espera realizar. Essas estimativas devem levar em consideração variação no preço e no custo, diretamente relacionado com eventos que ocorram após o fim do período, à medida que tais eventos confirmem as condições existentes no fim do período. Então vejam que essas estimativas, elas têm que ser baseadas em fatos confiáveis. Lembra, Márcia, que eu falei para você? Ah, você tem ali, o seu cliente não faz. Então, primeiro, não é função nossa, escritório de contabilidade, contador, fazer isso. Tá? Você vai ter que ter um cidadão lá na empresa que vai fazer isso para você. Não somos nós que vamos fazer. Ah, mas o cara não dá, o cara não me passa, o cliente não me passa. Então, eu não vou fazer. Eu vou manter o custo, mas vou colocar na nota explicativa que não é feita esta avaliação porque a estimativa não é confiável. Então, veja, na hora que você manda isso para um terceiro que lê uma nota explicativa, ele vai falar, esse contador sabe o que está falando. Ou seja, ele não faz, não é porque ele não observou a norma, não é porque ele não sabe, é porque não tem condição de fazer, porque fica não confiável, tá? Esse é o procedimento, tá bom? E aí a gente entra na última parte, pessoal. São 4 slides que falam de divulgação, tá? Então, para divulgar, isso aqui é o que vai na nota explicativa. Política contábil que você usou, os critérios de valoração utilizados, o valor escriturado em estoque e registrados em contas apropriadas lá que você utilizou, valor de estoque escriturado pelo valor justo menos o custo de venda, se você tiver, valor de estoque reconhecido como despesa durante o período, se for o caso, tá? Opa, isso. Ó, valor de qualquer redução de estoque reconhecida no período, se houver, né? Se você tiver uma perda lá. Valor de toda a reversão. Então, se você teve uma perda, você coloca. Se você teve que reverter essa perda, você também precisa detalhar. Circunstâncias ou acontecimentos que conduziram tanto o reconhecimento da perda quanto a reversão. Tá? Então, se houve uma perda, o porquê, qual o motivo, por que você teve essa perda? Se houve uma reversão, também. O montante escriturado, os dados como penhor de garantia, ou seja, aqueles estoques que você deu em garantia não pode vender, que você não pode negociar. Então, tudo isso, gente, faz parte aí da divulgação dos estoques, tá? Basicamente é isso, pessoal. Dúvidas? Certezas? No finalzinho eu dei uma corridinha aí para a gente poder terminar a tempo, tá? Agora, pessoal, é o seguinte, esse final de semana eu vou trabalhar, eu vou publicar mais algumas atividades lá para vocês para fazerem, tá? Eu vou ver se eu já publico do estoque, porque como a gente já finalizou o estoque, já dá para fazer. As normas que a gente vai divulgando, eu já vou publicando para vocês fazerem, tá bom? Mas vamos lá, dúvidas, pessoal? Certezas? Comentários aí? Regilson? Daiane? Márcia? As atividades são publicadas aonde, professor? Por enquanto, Regilson, eu estou publicando lá no meu site. Não sei, você chegou a pegar os slides aqui do estoque, não? Peguei lá no site. Então, você pode olhar embaixo, está escrito lá, atividades pós-graduação. Aí está lá, atividade CPC tal, atividade CPC tal. Regilson, começa a fazer daqui para frente, tá? Tá bom. Porque as normas anteriores, como você não viu ainda, então, embora sejam bem fáceis, tá? Mas é melhor fazer daqui para frente por conta do seu desenvolvimento. Então, é a mesma coisa aí para a Darlene, né? Que entrou aí faz pouquinho tempo também, tá? Beleza. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, a Daiane falou que está tranquilo ali, suave na nave ou osso no sal grosso? Dúvidas? Darlene? A Darlene vai fazer o levantamento lá, né, Darlene? Para ver. Se você tiver dúvida, quiser me mandar mensagem na semana, fica à vontade. E todo mundo aí que precisar de alguma coisa, estou à disposição. Tá bom, gente? Bom, então, é isso aí. A Darlene está falando que quanto mais estuda, acha que sabe menos. Eu sei menos ainda. Né? Então, por isso que o importante é estudar, para a gente sempre evoluir. A discussão aqui é que faz a gente crescer bastante. Legal. Né? Aí a Daiane tá lá, tamo junto. Ó, e a Daiane tá falando, mas ela já fez uma pós lá, né, Daiane?
né? Então, o que me Já. deixa... Oi? Já. Então, e se ainda assim você fez numa faculdade de renome lá na FECAP, e aqui eu estou conseguindo contribuir com alguma coisa, então isso me deixa muito feliz, né? Significa Nossa, eu sou uma Daiane antes do Maurício, depois do Maurício. Ah, é? Sério? Até não depende, eu sou uma Daiane antes e depois. É isso aí, é isso mesmo, tem que ser assim. Você não sabe como isso me deixa feliz, né? Não sabe como isso me... é compensador, isso me recompensa, né? Graças a Deus. Deus tem nos abençoado, isso é o mais importante, né? Bom, pessoal, então agradeço a todos vocês. Bom final de semana. De novo, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, tá? A Janaína também estava aprendendo muito, que bom, fico feliz, Janaína, principalmente porque vocês aí trabalham em empresas grandes, isso me deixa muito, realmente muito feliz, tá? Vocês viram que quando eu me despedi da primeira turma, eu fiquei até emocionado, até chorei aí no vídeo aí. Professor, Oi? contar uma situação que aconteceu comigo essa semana aí, foi até legal, por causa do seu curso aí. Eu estou fazendo um outro curso de semana, na FGV, de orçamento, planejamento estratégico e controle. Legal. E o professor lá, por coincidência, ele é contador também, mas a maioria da turma não é. Entendi. Não é. Aí ele só perguntou a definição de lucro. Aí eu vim aqui no meu caderninho, na minha anotação. Eu falei, pô, já vi isso aqui antes, já discuti isso aqui antes. Falei, deixa eu voltar aqui numas aulas. Aí eu peguei e passei lá, né? Quando a gente teve a do CPC 03, eu falei, pô, que é a variação positiva do patrimônio que você tinha comentado, eu anotei aquilo. Ele falou você matou a pau aqui, né? Porque eu abri discussão pessoal, você já chegou e já acabou com a minha graça. Eu falei, pô... E vou te falar, hein, Alex, essa é uma definição minha, hein? É a forma como eu enxergo o lucro, porque a gente não tem essa definição em livros. A maioria das pessoas, quando você pergunta o que é lucro, sabe o que a pessoa fala? Fala, é a receita menos despesa. Mas não, o lucro é o quanto o seu patrimônio variou positivamente. Ele falou, o pessoal deu esse exemplo lá e ele não aceitou. Não. Exato, tá vendo? É isso aí. Meu, fico muito feliz, meu. Sinceramente, estou emocionado aqui com o que vocês estão falando. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus tem, assim, abençoado enormemente. Não só a mim, mas a todos nós aqui, porque o crescimento é mútuo, né? Então, queria agradecer muito a vocês pela confiança, tá? O próprio Regilson, que está entrando hoje aí, né? Pessoal, então agradeço todo mundo, bom final de semana, que Deus abençoe aí vocês essa semana. Qualquer dúvida, podem me escrever. Eu vou publicar uma atividade lá para vocês já do estoque, tá? São atividades simples, tá, Regilson? São atividades bem simples, mas para você revisitar aqui os slides, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus aí, até semana que vem, beleza? Obrigado, foi um prazer. Tchau, pessoal. Falou, tchau.